Ouça agora mais um podcast FAI. Meu nome é Luiz Roberto Antonic e sou professor da FAI e da pós-graduação da FAI. Minha formação é na área de administração, economia, matemática e sou um professor doutor. O tema que a gente vai abordar hoje é sobre conjuntura econômica e essa conjuntura econômica ligado ao coronavírus. E então, bolsa caindo, dólar subindo e atividade econômica em baixa. Então, o estudo deve causar, num período de espaço de tempo, mais ou menos daqui a uns 15 dias, talvez 21 dias, ou 2 semanas ou 3 semanas, vai causar um problema econômico bastante sério para o país, né? Vai aumentar o desemprego, nós já temos um desemprego bastante alto, né? Isso vai aumentar o desemprego, vai ser uma coisa mais ou menos com aquilo que você sentiu no ano passado com a greve do caminhoneiro. Você lembra aquela greve dos caminhoneiros? Aquele negócio durou 2 semanas, né? 3 semanas, mas fez um estrago na economia muito grande. Nesse nosso caso aqui, a previsão é que essa crise, né, de pânico pelo qual vive a população, ela vai durar um pouquinho mais. 2 meses, talvez 3 meses, assim, numa hipótese bastante realista, né? Então, se isso durar 2 meses, 3 meses, isso vai causar um estrago muito grande na economia. Então, você tem que pensar nas suas coisas particulares com muito cuidado, para não ter problemas no futuro e para não se aprofundar você junto também nessa crise, tá? Eu estava conversando aqui com as minhas colegas hoje que eu recebi, como professor aqui, uma pergunta: olha, puxa vida, eu tenho toda a minha poupança em ações. E eu estava conferindo o valor da minha poupança hoje e já perdi a metade. O que eu faço? Eu vendo? Não, olha, por favor, não venda. Porque se você vende, você vai realizar um prejuízo. O que significa isso? Significa que você vai efetivamente perder o seu dinheiro. Porque na economia tudo é cíclico. Um dia sobe, outro dia desce. Se nós olharmos as crises anteriores, a gente vai ver que é uma onda, né? Agora nós estamos na parte de baixo da onda, mas ela vai voltar a subir? Eu tenho absoluta certeza que ela vai voltar a subir. Então hoje nós temos uma perspectiva. Nós estamos entrando na crise agora, né? Nós temos uma perspectiva de que ela vai durar um bom tempo, então a gente precisa tomar muito cuidado. Vamos gastar só o necessário. Não adianta você ficar estocando alimentos na sua casa. Vou comprar papel higiênico. Essas coisas não vão faltar, tá? Porque a fábrica não vai parar. A única coisa que você é capaz de fazer é arrumar um problema para si mesmo, porque vai gastar um dinheiro que não tem, né? Outro problema que você vai arrumar é para a economia como um todo, porque se todo mundo tiver essa ideia e for comprar azeite, porque vai faltar azeite. E então o que vai acabar acontecendo é que o preço vai aumentar, né? O preço vai aumentar momentaneamente, né? Porque a indústria é capaz de repor isso muito rapidamente, né? Então nós não temos nenhuma indicação de que vai faltar alguma coisa. Então, assim, pense bem naquilo que você está fazendo, né? Para não causar mais problemas tanto para a sua família, né? Como para a sociedade em geral. Porque, olha só, olha se não é uma coisa de pânico. Você, por acaso, sabe quantas pessoas morreram só no estado do Paraná de dengue esse ano? 50. Quantas pessoas morreram de coronavírus no Paraná esse ano? Nenhuma. Então, o que acontece? Acontece que nós estamos passando por uma época de pânico, né? A mídia,
Só bate nisso, você liga o rádio, só fala nisso, você liga a TV, só fala nisso, né? E então nós estamos gerando um pânico na população, né? Agora, não podemos deixar de pensar naquilo que nós estamos fazendo para não criar mais problemas, ou para a nossa família, ou para a economia em geral. Então, nós temos uma perspectiva de inflação para esse ano muito baixa. Tá? Agora vai ficar mais baixa ainda, porque a gente vai passar por um problema, por uma recessão econômica, por um problema econômico baseado nessa questão de saúde. Vai ser uma das inflações mais baixas pelas quais nós vamos passar e pelas quais nós vamos atravessar. Como eu estou dizendo, momentaneamente as coisas podem subir de preço, porque as pessoas estão desesperadas e, como desesperadas que estão, vão lá no supermercado e querem comprar tudo. Então, nesse primeiro momento, você vai ver que ela vai subir um pouquinho, né? Mas isso é uma semana, 2 semanas, ela vai voltar para o normal. Então, a inflação está nos níveis históricos mais baixos possíveis, né? A taxa de desemprego nossa aqui é altíssima, vai piorar agora bastante com essa questão do coronavírus, porque você presta atenção, você passa na frente do restaurante, não tem gente ali, então até quando que aquele empresário vai poder aguentar a ficar sem faturar, né? Como que a companhia aérea vai fazer pagando o aluguel de um avião fantasticamente elevado? Até quando que ela vai conseguir resistir isso? Então essas coisas todas elas vão agravar a crise do emprego, né? O empresário vai ter que desmobilizar esse empregado. Então, a inflação é baixa, né? Desemprego subindo, né? Dólar. Nós temos várias razões para que o dólar fique alto, porque acontece o seguinte, quando isso é sintomático e sempre acontece na economia, quando a economia vai mal, a gente passa a investir em coisas seguras. Então, eu não sei exatamente quanto é que está o preço do ouro hoje, eu não olhei, não me interesso muito por esse mercado do ouro, mas eu tenho certeza o seguinte, ele está altíssimo, o preço do ouro subiu muito. Por quê? Porque na crise as pessoas tendem a ir para coisas seguras, e o ouro é muito seguro. Então, o dólar também é uma moeda segura. Então, as pessoas todas vão para dólar. Então, se você falar em crise, o sujeito compra dólar. Aí, o que acaba acontecendo com o dólar? Ele sobe, né? Então, uma empresa tem uma sobra de caixa. Como ela tem medo de perder essa sobra de caixa, ela faz uma aplicação em dólar, ou ela compra um título do Tesouro americano, ou ela compra um título do governo brasileiro, então ela vai para coisas seguras. O dólar é seguro, então ele vai acabar subindo mais, né? É mais ou menos a mesma coisa que eu falei sobre o azeite. Se faltar, sobe o preço. O dólar não deixa de ser uma mercadoria, se faltar, ele também vai aumentar de preço. Onde que vai parar esse dólar? Ninguém sabe, né? Mas certamente vai subir mais um pouquinho. E que problema vai trazer esse dólar? Se você vende alguma coisa lá para fora, não vai te trazer problema nenhum, muito pelo contrário, vai te trazer um montão de benefícios, porque a tua receita o dólar aumenta, você vai vender em dólar, a tua receita vai aumentar muito. Mas, pensa só, a gente consome pão. É a base da nossa economia, da nossa alimentação, é o pão. Bom, o trigo vem lá de fora e vai custar mais caro para a gente. Todos esses produtos que você consome e são ligados a coisas que a gente comprou lá de fora,
E isso vai ficar tudo muito mais caro. Imagina só, você tem um carro importado e que você comprou no ano passado e você pagou 100 mil. Você pagou 100 mil, muito bem. Quanto estava o dólar naquela época? Estava mais ou menos uns 3,50. Poxa, agora ele está 5,50. Então pensa só, esse carro praticamente o preço dele em dólar dobrou de preço. Então veja só, essa questão do dólar, ela é muito importante. Ela é muito importante porque tudo aquilo que a gente comprou de fora e tudo que você compra de fora você paga em dólar, e ele vai aumentar nesse preço, nessa mesma proporção. O filme que a gente comprou lá de fora, a assinatura da Netflix, da Amazon, da HBO, essas coisas todas são dolarizadas, isso tudo vai ficar mais caro. Tá? A perspectiva, os especialistas do mercado, eles estão prevendo que para o final do ano, olha, o dólar hoje está o oficial 5,15 e no paralelo ele está 5,30. Tá? Mas as perspectivas do mercado é que ele chegue no final do ano com 4,30. Tá? Então veja só, a perspectiva é boa, por quê? Vou voltar um pouquinho atrás no que eu falei. Tudo aqui funciona como uma onda. É cíclico. Vai lá em cima, vai lá embaixo. Vai lá em cima, vai lá embaixo. A questão é você ter equilíbrio para saber esperar. Não se desespere. Não saia vendendo as tuas ações, não desista da tua aplicação, porque ao mesmo tempo que você faz isso, né, daqui a pouco ela vai subir de volta. Né? Agora, se você vendeu, adeus, né? Você fez um prejuízo. Né? Então, falando de indicadores econômicos, né, eu falei da inflação, falei do dólar, e para fechar esse assunto, vou falar um segundo do PIB, né? Produto Interno Bruto. O que significa isso? Né? E são as riquezas que são geradas dentro de um país, a gente mede isso dentro de um período de tempo. Nós, o ano passado, tivemos um PIB pífio, subiu 1% apenas, né? É um valor muito baixo. Né? E para esse ano a gente tinha, no mês de janeiro, a gente tinha uma expectativa de 2,5%, subir 2,5%. Essa perspectiva, é claro, por conta dessa crise aqui, já caiu bastante, então mesmo assim, olhando para o final do ano, os especialistas já têm uma perspectiva que ele deva ficar na casa de 1,5%. Eu, particularmente, como professor e como economista, diria o seguinte: se ele ficar em 1,5%, estaremos muito felizes, porque a crise vai apanhar a gente e nós vamos sentir isso aí na economia. Né? Como eu falei no início da nossa conversa, né? Não dá para esperar que o empresário vai manter todos esses empregados aí com a loja fechada, com o restaurante fechado. Evidentemente ele vai ter que dispensar essas pessoas, então vai ficar muito mais caro. Vai ficar muito mais difícil, né, porque vai ficar mais caro para ele, por um lado, e por outro ele vai perder a receita, ele não vai ter a receita dele. Então, falando assim brevemente sobre a conjuntura econômica, né, olhando os principais indicadores da economia, o momento é muito ruim, o momento é grave. Na história do Brasil, a gente não tinha passado por alguma coisa desse tamanho. Né? Então, em termos conjunturais, o momento hoje ele é muito ruim. Vai melhorar? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Tente ser tão sereno quanto for possível. Por quê?
É uma onda, né? Se um dia está lá embaixo, daqui a pouco sobe novamente. Falando sobre investimentos, né? Então, não é um momento para você fazer movimentos bruscos, né? Tente, possivelmente não arrisque, né? Não arrisque. Se você tiver algum investimento em renda variável, ações é um exemplo de investimento de renda variável. Variável por quê? Porque varia, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se você tiver investimentos, economias em renda variável, não venda, não venda. Isso quer dizer, só venda se for absolutamente, inevitavelmente indispensável, né? Mas não venda. Se você vender, você vai realizar um prejuízo. Esse prejuízo, ele não é possível de ser recuperado. Você não vai conseguir recuperar esse investimento jamais, né? Se você tiver um caixa, ou seja, se você tiver alguma economia, alguma disponibilidade, este seria um excelente momento para você ir comprando investimentos de renda variável. Por exemplo, a bolsa estava a 120 mil pontos. Muito bem, ela caiu para 100 mil pontos. Você comprou um pouquinho. Ela caiu para 90 mil pontos. Você comprou mais um pouquinho. Veja só, ela está caindo e você está comprando. Se você tiver caixa, né? Ela está caindo e você está comprando. Hoje, para você ter uma ideia, a bolsa está com 62 mil pontos. Então, a bolsa hoje, ela perdeu 50% do valor. Perdeu 50% do valor. Eu vou dizer para você que a maioria das pessoas que tem dinheiro na bolsa e que não conhecem muito desse assunto e que entraram ali por ouvir falar, elas entraram a 120. E hoje aquele 120 que ela tinha lá virou 60. Então o sujeito pôs 100 mil na bolsa, ele está com 50 mil hoje. O que eu estou dizendo para você? Não venda esses 50 mil, porque se você vender, você vai perder tudo. Se você tiver mais alguma economia sobrando, agora é a hora de entrar. Por que você não vai pôr todo o teu dinheiro lá? Porque ninguém sabe se ela vai continuar caindo ou ela não vai continuar caindo. Então a gente vai entrando aos pouquinhos, sabe? A gente vai entrando aos pouquinhos. Se imagina o seguinte, vamos pegar na nossa última crise aqui, e que foi em 2017. O Brasil passou por uma crise econômica muito severa, né? Que talvez você já nem lembra mais, né? E que a gente, nós que trabalhamos no mercado financeiro, ela ganhou até um apelido, né? E chama Joesley Day. Joesley's Day. O Joesley é o dono da JBS, né? A bolsa veio abaixo, a economia veio abaixo, né? Nós recuperamos tudo, né? E muito mais. Então, a crise anterior foi em 2008. Olha, a de 2008 foi um desastre. Ela recuperou. Então, a de 2008 recuperou, a de 2017 recuperou, mais do que dobrou, mais do que dobrou. Então, se você puder, se você tiver caixa e você puder comprar agora alguma coisa de renda variável aos pouquinhos, seria muito bom que você fizesse isso, né? Mas em hipótese nenhuma, não vá sair desesperado, correndo e vai vender as coisas que você tem, porque você vai só perder. A chance que você tem é só de perder, porque do outro lado lá vai ter um espertalhão, né, que tem um pouquinho de caixa, e esse espertalhão vai pegar e vai comprar esse papel que você jogou fora, literalmente jogou fora, que você literalmente rasgou.
né? E então, na área de investimentos, se você tiver algum dinheiro de caixa, seria um momento de você ir investindo esse caixa aos pouquinhos, né? Economize tudo que você der, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas o prenúncio, a conjuntura mostra que nós vamos ter problema pela frente. Então, economize tudo que você puder, assim, com o seu dinheiro. Poupe tudo que você puder com o seu dinheiro, né? Ainda mais com relação a investimentos, né? Não compre coisas arriscadas, assim como o dólar, porque ele está muito alto e a gente não sabe exatamente o que ele vai acontecer para frente. Ele pode continuar subindo? Claro, pode continuar subindo, mas também pode cair, tá? Então, não faça esse tipo de aventura, de querer investir em coisas que sejam arriscadas. Pô, mas você falou que não é para investir em coisa arriscada e você está falando que é para comprar ações da Bolsa, isso não é arriscado? É arriscado, mas você tem que contar que as ações da Bolsa estão super baixas, estão valendo a metade do que estavam valendo há 3 semanas atrás. Então, ela vai voltar a subir? Vai voltar a subir, ao menos que o mundo acabasse, mas ela vai voltar a subir. Eu mostro para os meus alunos nas minhas aulas, assim, as crises, né, que nem eu falei para você agora, sobre a crise de 2017, a crise sobre 2018, mas eu mostro 10 crises atrás, né? O que você pode ver? Ela sempre subiu, então caiu, vai voltar a subir. Então, com os seus investimentos, agora, você veja, é um péssimo conselho, né? É hora de poupar. Por que eu estou dizendo que é um péssimo conselho? Porque quanto mais você poupar, quanto mais você economizar, maior vai ser o problema comunitário, né? Maior vai ser o problema em geral, porque se todo mundo começar a economizar, né? O bar não vende, o restaurante não vende, a loja não vende, o calçado não vende, a roupa não vende, né? Com relação aos investimentos, esse seria o problema. E para finalizar, né? Puxa vida, mas você não tem alguma coisa de bom para falar, né? Até agora você só falou em desgraça. Eu diria o seguinte: economize o máximo possível, né? Tenha calma, seja econômico, não faça coisas arriscadas, né? Espere, porque esse momento vai passar. Como tudo vai passar. Então o conselho é esse: tenha calma, seja otimista, você vai ver que vai passar. Tente resistir a esse momento. Ok? Muito obrigado aqui, pessoal da FAI, aqui pela oportunidade de conversar com vocês um pouquinho sobre economia. Um abraço para todos. Encerramos mais um podcast FAI.